Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Voltamos e já vamos voltar entrando no conteúdo de habeas data. No último tópico nós paramos em habeas corpus e agora nós vamos entrar no remédio constitucional chamado habeas data. O que significa esse remédio constitucional? A letra da Constituição traz para a gente a seguinte definição: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa, gravem isso, a pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então aqui a gente já tem alguns pontos importantes a se fazer. Primeiro, que o habeas data é relativo a informações suas, informações relativas à pessoa que está pedindo. Você não pode utilizar o habeas data pela negativa de informações utilizadas para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu esposo. São informações suas. Segundo ponto a se fazer: contra você vai impetrar esse habeas data? Primeiro, órgãos públicos. Segundo, o texto constitucional traz entidades governamentais ou de caráter público, como, por exemplo, o SPC Serasa. Então, você pode sim ingressar, impetrar um habeas data contra o Serasa a fim de saber o porquê que, por exemplo, ele negativou o seu nome quando você não está ciente de nenhuma dívida sua. Isso acontece com muita frequência no Brasil. E o segundo, ali, a letra B, traz pra gente que para retificar é corrigir. O CESP, ele gosta muito de trocar o retificar e colocar ratificar nas questões. Então, fica atenta. É retificar, fiquem atentos, né? É retificar de corrigir uma informação. Não é ratificar a informação. Então, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, essa é a literalidade que traz a nossa Constituição Federal em relação a esse assunto. E agora a gente vai ingressar ali no teu material, nas observações pertinentes ali que está no teu material, tá? Primeiro, que o habeas data, o que significa habeas data? Significa: dê-me os dados, me dê informações, me dê esses dados. O habeas data, ele tem duas finalidades. As bancas tratam também um termo chamado de natureza dupla, natureza duplicada, pode vir também com esse termo, que o habeas data, ele tem uma natureza dupla ou uma natureza duplicada. Por quê? Primeiro, ele traz, né, na previsão constitucional, a ideia de conhecer a informação. Então, você impetra um habeas data para você ter conhecimento daquela informação relativa a você. E a segunda é a retificação daquela informação. Tem uma informação errada, tem uma informação equivocada e você precisa corrigir, retificar essa informação, tá? Tem aí na tabelinha do teu material, né? Primeira opção, conhecer informações, assegurar o conhecimento de informações relativas à própria pessoa, sendo proibida, né, para que você impetre para adquirir informações de terceiros. Essa condição, ela precisa de negativa. Então, o habeas data é utilizado quando você tem a negativa. O órgão público fala: eu não vou te dar essa informação. Não é assim, você nem chegou a pedir a informação e você já vai chegar lá com a habeas data, se o órgão público ou com um caráter público nem te negou aquela informação. Então, primeiro você tem que ter a negativa da informação. Um documento informando que o órgão não vai te passar aquela informação, tá? E o segundo é a retificação, para retificar a informação errada a respeito próprio em dados ou órgãos públicos. Muito cuidado aqui, porque na hora de retificar, a jurisprudência, ela tem admitido que você possa impetrar um habeas corpus em relação a retificar uma informação de terceiros, tá? Do seu pai, da sua mãe, no caso de falecimento. Eles já faleceram ali, mas aquela informação estava equivocada, estava errada, e aquilo pode atrapalhar na tua vida futuramente. Então, você pode impetrar um habeas data para essas informações, tá? Mas isso é jurisprudencial, tá bom? Tem
em relação à negativa, né? Tem que ter a negativa na via administrativa. Tem relação à negativa na via administrativa. Para que eu impetre um habeas data, primeiro eu tenho que ter a negativa na via administrativa. Para isso, o STJ editou a súmula número 2. Então, a súmula número 2 do STJ trata sobre essa negativa na via administrativa para que eu possa impetrar um habeas data. Primeiro, eu tenho que receber o não. Não vou te dar essa informação. Daí sim você vai lá e impetra, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha, a súmula 2 do STJ vai tratar sobre a negativa. Em regra, o habeas data deve ser sempre subscrito por advogado. Nós vimos ali que o habeas corpus e o habeas data, eles são gratuitos. Porém, o habeas corpus eu não preciso de advogado, qualquer pessoa pode impetrar, lembram? Crianças, menores de idade, idosos, pessoas com deficiência, qualquer pessoa pode impetrar. E o habeas data, não, é grátis, porém eu preciso de um advogado, em regra, né? Porém existe exceção, né? Para aqueles reconhecidamente pobres que não possam pagar, não precisará subscrever por um advogado, não precisa ter um advogado, mas você tem que provar que você é reconhecidamente pobre. Via de regra, os tribunais, eles entendem que o habeas data, ele tem prioridade também. Porém, o habeas corpus tem uma prioridade maior do que o habeas data. Então, tá escrito aí no teu material, né? O habeas data tem prioridade sobre todos os atos judiciais, menos aos pedidos de habeas corpus e mandado de segurança. Então, eu tenho o habeas corpus em primeiro lugar, em segundo lugar, eu tenho o mandado de segurança e, por último, eu tenho o habeas data. Então, se não tiver nenhum habeas corpus, se não tiver nenhum mandado de segurança, aí sim a gente vai julgar como prioridade os habeas datas, tá bom? E agora a gente vai entrar no mandado de segurança. O mandado de segurança, ele vai garantir um direito líquido e certo. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavra, direito líquido e certo, vai estar relacionado a mandado de segurança. Porém, entretanto, todavia, muita atenção e muita calma nessa informação. Por quê? O habeas corpus também ele vai tratar de direito líquido e certo relacionado à liberdade de locomoção. O habeas data também vai tratar de direito líquido e certo relacionado à tua informação. E o mandado de segurança, ele vai assegurar um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas data. Por isso ele tem natureza residual. Não cabe HC, não cabe HD, aí sim eu vou impetrar o mandado de segurança, tá bom? Mandado de segurança, ele serve para garantir direito líquido e certo, que é aquele que não necessita de mais provas em caso concreto. O que é isso? Quando eu vou impetrar um mandado de segurança, eu já junto no protocolo, eu já junto no pedido todas as provas documentais. Então, eu preciso, para impetrar o mandado de segurança, provas documentais, certo? O direito líquido e certo é aquele que já tem seu valor definido e que não precisa de averiguações. É exatamente o que eu falei. É aquele comprovado, assim que você entra, você vai ter que anexar todas as provas documentais. Então, são provas meramente documentais. Não esqueçam esse ponto, tá bom? A gente tem aqui uma observação importante que é o quanto ao prazo. Eu acredito que no teu material não tem esse prazo, tá? Então anota agora aí, coloca uma observação, tá? Do lado do teu material, coloca aí, observação. O prazo, o mandado de segurança é um dos remédios constitucionais que dita um prazo. Esse prazo, ele é de 120 dias decadenciais, que se chama, porque ele é contado da ciência do ato. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Franciele, não entendi nada. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Você passou num concurso público da Polícia Militar, e você, não sei se você sabe, mas concurso para a área da polícia, ele tem várias fases. Então, a gente tem a prova, a gente tem o psicológico, a gente tem o exame de saúde, a gente tem o TAF. Na parte do exame de saúde, o próprio edital traz um rol com um monte de doenças incapacitantes que não vão te permitir entrar no concurso público. Escoliose com não sei quantos graus, problema de vista, se você tiver acima de tantos graus você não entra. Tem alguns problemas que você consegue corrigir. Eu, por exemplo, era cega, eu tinha 7,5 num olho, 6 e cacetada no outro, mas eu consegui corrigir esse problema por meio de uma cirurgia refrativa, né?
Foi tirado ali os graus que a mim não me pertenciam. Eu consegui corrigir. Mas se eu não tivesse condições de fazer uma cirurgia e eu fosse lá no dia do exame de saúde com aquele meu lindo óculos fundo de garrafa, o médico ia olhar pra minha cara e ia falar: você não entra. Você tem um problema incapacitante que no edital estava previsto que você não entraria. Olha só, eu sabia que eu não entraria. Teoricamente, eu tinha que ter lido o edital. Teoricamente, as regras eliminatórias já estavam ali no edital. E mesmo assim, eu me inscrevi, eu fiz a prova e eu entrei. Agora eu pergunto pra vocês, da data que saiu o edital até a data da prova, fazer a prova ali já demora em média 3 meses. Todas as outras etapas, depois ir para o exame de saúde, que é quase uma das últimas etapas, não já passou mais de 120 dias? Não já tinha entrado num prazo decadencial? Já. Só que conta o prazo a partir do momento que eu tenho ciência. Não importa o que estava lá no edital, o que importa foi o que a autoridade pública, no caso o médico ali, me falou. Você não entra, você tem um problema de vista que é incapacitante. Então, a partir daquele dia, eu posso estar impetrando um mandado de segurança para que me garanta que eu não reprove, que eu consiga ali fazer um exame, uma cirurgia e tire os graus que não me pertencem e consiga voltar ao certame. O mandado de segurança ele é muito conhecido no mundo dos concursos públicos por isso, é muito utilizado pelas grávidas quando não conseguem fazer alguma prova porque engravidou no processo ali de ingresso ou porque já estava grávida ali no momento, na hora de fazer o TAF, não consegue. Então, é impetrado o mandado de segurança. É muito comum. No meu concurso, a gente teve relação ao mandado de segurança em relação à altura, porque no meio do caminho veio uma alteração legislativa. A gente não tinha feito ainda medição de altura e peso dentro das etapas do concurso e veio uma alteração legislativa diminuindo em 5 centímetros a altura tanto das meninas quanto dos meninos. Então, tinham colegas minhas que não tinha altura e uma semana depois entraram na medição. Na medição a altura estava a altura mínima ainda. E uma semana depois, não sei quanto tempo depois ao certo, a lei foi revogada. Ou seja, elas já estariam eliminadas. Mas elas entraram com mandado de segurança para garantir seu direito líquido e certo de que na época que elas fizeram a medição, a lei falava que era 5 centímetros a menos, sendo assim, elas estavam amparadas pela lei naquela época. E conseguiram ainda assim se manter no concurso e ainda estão servindo. Então, o mandado de segurança é muito conhecido no mundo dos concursos. Com certeza você conhece algum exemplo de algum amigo que ingressou com mandado de segurança. O mandado de segurança, gente, ele pode ser preventivo ou repressivo, assim também conforme o habeas corpus. Como que ele vai ser preventivo? Mesma regra. Quando demonstrar justo receio de sofrer uma violação do direito líquido e certo, óbvio que precisa de evidências concretas, e o repressivo, seu direito, a sua ilegalidade já aconteceu, o seu direito já foi ferido, a ilegalidade já aconteceu, tá? O mandado de segurança é um remédio constitucional aplicado quando o cidadão tem a negativa do pedido do habeas corpus e do habeas data. Já batemos muito nessa tecla, por isso que a sua natureza é o quê? Residual. Não cabe habeas corpus, não cabe habeas data. Aí você chama mandado de segurança. O mandado de segurança é tipo aquela menina que os meninos têm aí nos seus contatinhos, né? Eles têm uma lista de prioridades ali. Amanda, Jéssica, Vanessa, Paula. O mandado de segurança é a Paula. Quando a Amanda não atende, a Jéssica não atende, ele vai lá e chama a Paula. Então, o mandado de segurança tem natureza residual. Quando não cabe o habeas corpus, quando não cabe o habeas data. Aí sim a gente chama o mandado de segurança. Tá bom? A gente tem aqui as legitimidade ativa, a legitimidade passiva e a ideia do mandado de segurança coletivo. A parte de legitimidade ativa e legitimidade passiva, vocês passam um olho aí, vocês vão conseguir entender bem. Agora eu vou entrar com vocês na parte de mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele tem alguns pontos de aplicação. Então, são algumas pessoas específicas que podem entrar, que podem ingressar com ele. Primeira pessoa, partido político. Partido político, qualquer partido político? Não. O partido político, ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Então, ou esse partido ele tem um representante no Congresso Nacional, um deputado ou um senador, pelo menos, tá? Ou um deputado ou um senador. Não tem que ser um deputado e um senador. É
ou um ou outro, pelo menos um, tá? Então, além do partido político com pelo menos um representante no Congresso Nacional, o mandado de segurança coletivo também poderá ser impetrado por organização sindical e entidade de classe. Olha só, cuidado. A organização sindical e a entidade de classe, ela não tem tempo. Porém, a associação precisa de tempo. Organização sindical e entidade de classe não precisa de tempo. Mas a associação precisa de tempo. A associação ela tem que estar constituída há pelo menos um ano. Tem uma questão que eu nunca vou esquecer dela, porque ela me pegou umas 6 vezes para eu entender por que ela estava errada. Eu focava no tempo. Falava assim, a organização sindical constituída há 6 meses tem autoridade para impetrar o mandato de segurança coletivo. E eu marcava que estava errado por causa do prazo, mas não estava errada por causa do prazo. Estava errado porque não é a organização sindical, é a associação que tem que estar constituída há pelo menos um ano. A organização sindical e a entidade de classe, a questão era assim, ó, agora que eu lembrei, a organização sindical constituída há 6 meses, eu marcava errado porque eu achava que era um ano. E não é. É porque ela não tem prazo, tá errado porque ela não tem prazo. A associação que tem que estar legalmente constituída há pelo menos um ano, tá? Os sindicatos e as associações não precisam de autorização individual de seus associados para pleitear em causas das quais sejam interessados. A banca vai dizer que precisa sim de autorização, então gravem esse não. Circulem com marca-texto verde fluorescente, não precisam de autorização. Basta apenas uma autorização genérica que é assinada no ato da filiação. Então, quando você vai filiar-se, você já passa essa autorização para os sindicatos e as associações. Então, fiquem muito atentos a essa observação, tá? Nesse bloco, eu fiz habeas data e mandado de segurança porque eles eram pequenininhos, mas vamos para o próximo bloco agora com o mandado de injunção. Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.